Que Deus abençoe o seu dia. Sabe, a gente costuma pensar que a nossa fé se desenvolve principalmente pela leitura da Bíblia ou por ouvir um bom sermão, né? É, o caminho mais comum, o que vem primeiro à mente. Exato. Mas e se uma das ferramentas mais, poderosas e antigas para isso for algo que a gente faz com a nossa própria voz? Hoje, a gente vai fazer uma análise profunda sobre o papel surpreendente que o canto tem na nossa jornada de fé. É um tema fascinante de verdade. E para guiar nossa conversa, a gente vai usar as ideias do capítulo 19 do livro Discipulado Começa com Contemplação, de Samuel Weisfield. A tese central dele é bem ousada. Ele diz que o ato de cantar, seja, sei lá, sozinho no carro ou com a igreja toda no domingo, é um dos principais meios que Deus nos deu para contemplá-lo e, a partir daí, sermos transformados. Exatamente. Então, o nosso desafio aqui é entender por que o canto é tão central assim. O que faz dele uma ferramenta tão eficaz? Não é só um aquecimento para o sermão. Não, ou um momento para a gente se sentir bem. Segundo o autor, a música se conecta de uma forma única com as nossas emoções, com nossa memória e até com a nossa própria compreensão de quem Deus é. Vamos desvendar isso? Ok, vamos começar por essa ideia principal que você mencionou. O autor não diz que o canto é uma ferramenta. Ele fala que é uma das principais. Isso é muito forte. É fortíssimo. Ele descreve como uma melodia simples pode evocar sentimentos de majestade, de alegria ou até de luta. E quando você junta isso com palavras, com verdades profundas, o efeito é explosivo. E o mais interessante é que, segundo Whitefield, isso não é um acidente cultural. Ele argumenta que nós, seres humanos, fomos, projetados para responder à música de um jeito que nenhuma outra criatura responde. Isso tem base bíblica, então? Totalmente. Se a gente olha para a história, Israel sempre foi um povo que cantou. Eles cantaram depois de atravessar o Mar Vermelho, cantaram nos campos, indo para as batalhas. Certo. Mas foi com Davi que isso se tornou assim institucionalizado. O tabernáculo de Davi meio que formalizou o canto como parte do ritmo diário de vida e do discipulado do povo de Deus. Quer dizer, não era só para ocasiões especiais, era para o dia a dia. E essa base do Antigo Testamento, então, preparou o terreno para o que viria no Novo Testamento. Exatamente. O autor chega a afirmar, e é uma afirmação forte, que o cristianismo provavelmente tem uma ênfase maior no canto congregacional do que qualquer outra grande religião mundial. Nossa! É algo que está no nosso DNA espiritual. A prática de se reunir para cantar hinos, cânticos espirituais, é uma marca da fé cristã desde o comecinho. E aí o autor introduz um conceito que me pegou de surpresa, que é o de teólogos musicais. Quando eu li isso, na hora pensei em acadêmicos, sabe, gente de biblioteca. Mas não é nada disso. Não mesmo. Ele está falando das pessoas que estão ali na frente todo domingo. Líderes de louvor, cantores, músicos e, claro, os compositores. O argumento de Whitefield aqui, na prática, essas pessoas têm um efeito muito maior na teologia real, na teologia vivida da congregação, do que os pregadores de professores. Espera aí, isso é quase assustador. É. Então ele está sugerindo que uma música com uma teologia fraca no domingo pode, a longo prazo, anular o efeito de um sermão super denso, que a melodia gruda mais que a pregação? Exatamente essa a implicação. Por isso ele diz que liderar o canto deve ser uma tarefa feita com extrema sobriedade e temor. As canções que a gente escolhe cantar não são neutras, sabe? Faz todo sentido. Elas revelam o que a gente realmente pensa sobre Deus, sobre salvação, sobre nós mesmos. Elas não são um mero prelúdio para o evento principal. Em muitos casos, elas são o evento principal na formação da alma da igreja. Uau! E para ilustrar isso, o autor usa o exemplo de ninguém menos que o apóstolo Paulo. A gente pensa em Paulo como o grande teólogo, o escritor, mas o texto mostra que o canto era essencial na vida dele. Essencial e integrada. Em 1 Coríntios 14, Paulo diz: orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Não tinha separação. Nenhuma. Paixão e intelecto juntos. E a cena mais poderosa disso que o autor destaca é a de Atos 16. A prisão em Filipos. É uma história que a gente conhece, mas talvez sem pensar no que ela significa nesse contexto. Exato. Vamos só lembrar o cenário que o autor pinta pra gente. Paulo e Silas não estavam só presos. Eles tinham sido humilhados em público,
açoitados com varas, as costas em carne viva, Terrível. e depois jogados na cela mais escura, com os pés presos num tronco. A resposta humana seria gemer de dor, sentir raiva, desespero, mas o que eles fizeram? À meia-noite, eles estavam orando e cantando hinos a Deus. Isso é sobre-humano. O que isso nos diz sobre o papel do canto para eles? Nos diz que, para eles, o canto não era um item da liturgia de domingo. Era uma arma espiritual. Era tipo uma tecnologia da alma para reorientar o coração para a soberania de Deus, mesmo na pior situação possível. Nossa, Não era algo que faziam porque as coisas iam bem. Era o que faziam para que as coisas fossem bem dentro deles, sabe? Independentemente do que acontecia fora. Era a resposta instintiva à crise. uau. E essa prática não era só para momentos de crise pessoal, certo? O autor argumenta que Paulo via isso como um método de discipulado para a comunidade inteira. Este é um ponto crucial do capítulo. A prática não era só pessoal ou vertical, de uma pessoa para Deus. Era profundamente comunitária, horizontal. Whitefield aponta para duas passagens-chave, Efésios 5 e Colossenses 3. Nas duas, Paulo dá instruções sobre o canto, e o detalhe que o autor ressalta é que o pronome vós está sempre no plural. A instrução é para o grupo. Certo. Em Efésios ele diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu sempre li isso como falando a Deus, mas a ênfase é no falando entre vós. Precisamente, o autor conecta isso de forma brilhante ao comando que vem logo antes no capítulo. Sede, pois, imitadores de Deus. Ok, Como a gente se torna imitador de Deus? contemplando quem ele é. E como a gente contempla quem ele é? Uma das formas principais, segundo Paulo, é cantando a verdade de Deus uns para os outros. O canto coletivo vira uma ferramenta para o discipulado mútuo. Isso muda toda a perspectiva. A comunidade inteira ajudando cada um a ver mais de Deus e, assim, a se parecer mais com Ele. E em Colossenses a ideia é parecida. Muito parecida, mas com uma nuance diferente. Lá a instrução é: ensinando e admoestando-vos uns aos outros em toda sabedoria, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, aqui ele liga direto com ensinar e admoestar. Exatamente. E tudo isso está no contexto do comando para que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Então, o canto se torna um dos principais mecanismos para que a teologia, a palavra de Cristo, se enraize de verdade na vida da comunidade. Ok, então a gente já estabeleceu que o canto é bíblico, é central, é para a comunidade. Mas isso nos leva à pergunta principal. O que exatamente o canto tem que o torna um veículo tão poderoso para isso? O autor mergulha nisso e aponta pelo menos 7 razões fascinantes. Vamos a elas. A primeira é talvez a mais óbvia, mas não menos importante. O canto move as nossas emoções de um jeito que a fala pura raramente consegue. Com certeza. Uma verdade teológica pode ser dita de forma fria, mas quando ela é colocada numa melodia que expressa anseio, ou alegria, ou reverência, ela não atinge só a nossa mente, ela atinge o coração. A música dá cor à verdade. Certo, essa é bem intuitiva. Mas a segunda razão que ele aponta é bem contraintuitiva. Ele diz que o canto contorna a nossa resistência natural. O que ele quer dizer com isso? Essa é genial. Ele usa um exemplo do dia a dia. Você está num shopping e começa a tocar uma música pop com uma letra boba ou até inadequada. Antes que você perceba, você está cantarolando a melodia. Acontece toda hora. A música entrou na sua mente sem pedir licença, contornando seu filtro crítico. O autor diz que esse mesmo princípio funciona para o bem. Peraí, então a música seria quase como um cavalo de Troia teológico. É uma ótima analogia. As pessoas podem hesitar em dizer em voz alta, numa conversa, uma frase de entrega total como "eu me rendo a ti" ou "toma-me através do fogo, eu farei qualquer coisa". Soaria radical. Verdade. Mas, envoltas numa melodia poderosa, elas cantam essas palavras com paixão. A música ajuda a alma a abraçar o chamado radical do discipulado de uma forma que a mera prosa talvez não conseguisse. Isso é muito poderoso. A terceira razão que ele dá: o canto é uma experiência corporativa. Isso é importante. Enquanto numa pregação a audiência fica em silêncio, no canto todo mundo participa. Exatamente.
O som de centenas de vozes declarando a mesma verdade em uníssono é uma das expressões mais potentes da unidade do corpo de Cristo. De repente, não é só a minha fé, é a nossa fé. Uhum. Eu sou fortalecido ao ouvir a voz da pessoa do meu lado cantando sobre a fidelidade de Deus, e ela é fortalecida ao ouvir a minha, é uma declaração comunitária da beleza de Deus. E a quarta razão é algo que a gente sabe por experiência. Nós memorizamos canções naturalmente. A música é um dispositivo mnemônico poderosíssimo. Sem dúvida. O exemplo que Whitefield usa é perfeito. Os irmãos Wesley, John e Charles. John Wesley foi um dos maiores pregadores da história. Pouca gente hoje consegue citar uma frase de um sermão dele. É verdade. Mas os hinos do irmão dele, Charles, que pegaram a teologia do movimento metodista e colocaram em poesia e melodia, ainda são cantados por milhões de pessoas quase 300 anos depois. A pregação se vai, a canção permanece. Eu consigo cantar vários hinos de Charles Wesley de cor, mas não lembro de uma frase de um sermão do mês passado. O ponto dele é inegável. Isso leva à quinta razão. As canções criam memórias profundas e marcam a história. Isso. As canções se tornam a trilha sonora da história de um povo com Deus. A Bíblia está cheia disso. Pense no Cântico de Miriam, depois do Egito, nos Salmos. Lamentos no exílio? Exato. E isso se projeta até o fim, com as canções dos redimidos em Apocalipse. Cantar é uma forma de recontar e reviver a fidelidade de Deus. E não só na história bíblica, na nossa própria vida, né? A música que tocava quando alguém se converteu, um hino que sustentou numa perda, elas viram âncoras. E a sexta razão, o autor diz que o canto está conectado com a atividade do Espírito. Sim, ele aponta para exemplos bíblicos bem interessantes. O profeta Eliseu, em 2 Reis, quando precisa de uma palavra do Senhor, ele não pede silêncio, ele pede um músico. E enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre ele. Que curioso! E tem o famoso exemplo de Davi tocando harpa para o rei Saul, e a música acalmava Saul e afastava o espírito maligno. O autor sugere que o canto centrado em Deus cria uma atmosfera propícia para a manifestação e para a obra do Espírito Santo. Ok, são 6 razões muito fortes, mas a sétima parece ser a base de todas as outras. A ideia de que Deus ama cantar. Essa ideia muda tudo. A gente pensa no canto como algo que nós fazemos para Deus, mas o autor nos lembra que a nossa musicalidade é um reflexo da musicalidade dele. Uhum. Ele cita Sofonias 3,17, que diz que Deus se deleitará em ti com alegria, regozijará em ti com cânticos. Deus canta sobre o seu povo. Nossa, a gente não para pensar nisso. Deus cantando. E não é só essa passagem. As grandes visões da sala do trono celestial, em Isaías e Apocalipse, estão sempre cheias de música e canto. O céu é um lugar musical. Então, o nosso amor pela música vem dele. A conclusão de Whitefield é essa. Nós amamos música porque somos feitos à imagem de um Deus que ama música. Nosso deleite pela música se origina no próprio deleite de Deus. E no final do capítulo, o autor amarra tudo isso com uma reflexão muito poderosa. Ele diz que as canções que a gente canta revelam o que a gente ama. A maioria das canções humanas em qualquer cultura são canções de amor. É verdade. E quando você ouve a canção de amor de alguém, você tem um vislumbre da beleza da pessoa que capturou o coração do cantor. E ele aplica isso diretamente à igreja. Exatamente. Ele faz uma provocação. Quando a gente canta na igreja canções que são focadas no homem, nos nossos sentimentos, nas nossas necessidades, na nossa experiência, isso revela que, no fundo, a gente ainda está cativado por nós mesmos. Duro, mas faz sentido. Mas quando cantamos canções bíblicas, canções que exaltam os atributos de Deus, que contam a história da redenção, que se maravilham com a pessoa de Cristo, a gente está fazendo 2 coisas. Estamos contemplando a beleza de Deus e, ao mesmo tempo, proclamando essa beleza para os outros. O nosso canto se torna uma declaração de quem capturou o nosso coração. Isso nos deixa com um pensamento bem desafiador para refletir. Se as canções que cantamos, seja na igreja ou no nosso dia a dia, de fato moldam tão profundamente a nossa visão de Deus e de nós mesmos. Que história as canções da nossa vida estão realmente contando? Na nossa próxima análise, continuaremos a explorar as ideias deste mesmo livro de Samuel Whitefield. Deus abençoe todos os ouvintes.